A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos semanalmente sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições da editora CPAD, Lições para Adultos. Estamos estudando o terceiro trimestre deste ano de 2024. Você que nos acompanha aí, quero já desde esse momento, desde o início, pedir a você que você nos ajude aí compartilhando o nosso vídeo e também fazendo o seu comentário é muito importante, e convidando pessoas também a se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para que a gente possa fortalecer o nosso canal e divulgar cada vez mais esses ensinamentos que estamos procurando trazer aqui, visando auxiliar os nossos irmãos no estudo da Escola Bíblica Dominical. Bom, nós vamos estudar hoje a lição de número 6 desse trimestre. Como vocês estão cientes, aqueles que nos acompanham aqui toda semana, estamos estudando uma série de lições nesse trimestre, baseadas em dois livros da Bíblia muito interessantes, dois livros históricos, que foram escritos narrando histórias de mulheres que desempenharam um papel muito importante na história do povo de Israel e também na nossa história cristã, porque elas, de alguma forma, contribuíram e muito com seus atos, com a sua maneira de viver, contribuíram muito e contribuem, até hoje para o acréscimo doutrinário para o cristianismo também, tá bom? Então nós temos aqui, nas primeiras lições, estudamos sobre o livro de Ruth, e já estamos, a partir da lição passada, lição de número 6, nos dedicando a conhecer cada vez melhor o livro de Esther. Na lição passada, tivemos uma lição introdutória, trazendo uma visão panorâmica do livro de Esther. E eu creio que foi muito boa a aula para nos fazer compreender. Acredito que vocês que estão acompanhando aí devem ter gostado, porque foi uma aula que nos deu uma visão panorâmica do livro, para a gente ter uma noção geral daquilo que se constitui o conteúdo do livro de Esther. E a lição que vamos estudar hoje já é uma lição onde vamos pontuar uma parte do livro. Agora nós vamos estudar de forma analítica o livro de Esther. Nós vamos pontuar aqueles momentos que foram muito importantes, cruciais para o desenvolvimento da história que está relatada ali no livro de Esther. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que será estudada nesse domingo, dia 18 de agosto de 2024, e essa lição traz como título a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Na verdade, esta lição traz três importantes personagens, sendo que nós temos duas mulheres e um homem. O homem é o rei Assuero. E as personagens femininas nessa história, nesse trecho do livro de Esther que nós vamos aqui trazer para vocês, nesse trecho bíblico aqui, o capítulo 1 e o capítulo 2, trazem aqui a rainha Vasti, ou Vasti, alguns preferem chamar de Vasti, mas predominantemente se define como Vasti, a forma de se expressar. Vasti e Esther. Sendo que, claro, a personagem principal do livro aqui, que nos interessa muito compreender, é a figura de Esther. O que acontece é que a Esther, ela entrou na narração do livro, da história do livro. A Esther, ela entrou como protagonista a partir do momento que a rainha Vasti, ela saiu de cena. Para que Esther entrasse na história como protagonista, como
a personagem principal, foi necessário que uma outra pessoa saísse antes. E é isso que nós vamos entender, né? Como é que Esté passou a fazer parte da história do povo de Israel. Em que circunstâncias que Esté chegou na condição de heroína? Porque, na verdade, Esté foi uma grande heroína. Esté foi uma grande mulher. Ela, nós já falamos aqui em lições passadas, ela era uma mulher com importantes qualidades, virtudes, que fizeram muito a diferença para que ela pudesse ter êxito na sua missão. Ela foi uma mulher corajosa, ela foi uma mulher destemida, foi uma mulher sábia, muito sábia por sinal. Ela foi uma mulher equilibrada, porque ela soube conter a sua ansiedade, né? Ela marcou 2 banquetes para resolver um problema, então ela soube trabalhar dentro do tempo certo, soube esperar a hora certa para se manifestar. Então nós encontramos muitas qualidades em Esté. Esté foi uma mulher corajosa, destemida, prudente, muito sábia. Ela foi uma mulher equilibrada, soube controlar os seus impulsos e a sua ansiedade. Então ela, de fato, foi uma mulher diferenciada. Mas a questão é, como é que essa menina chamada Esté se tornou tão importante assim? Como é que ela veio a se tornar rainha do império dominante daquela época? Porque o Império Persa era o império dominante do mundo. Eram 127 províncias. Era um império que abrangia, que atingia os 3 grandes continentes conhecidos daquela época, que era a Ásia, a Europa e a África. Então, Esté, ela se tornou rainha conhecida e respeitada no trono como rainha de tudo isso. E como que ela chegou lá? Aí nós vamos compreender como que Deus trabalha. Deus trabalha nos mínimos detalhes. Eu tenho dito muito nessas lições que Deus é um Deus de detalhes. Ele trabalhou nos detalhes, ainda nos bastidores, e conduziu Esté a essa condição extraordinária de rainha, e sendo ela rainha, ela teve condições de defender o seu povo. Teve condições de se manifestar em favor do seu povo. E foi bem-sucedida. Ela foi um canal de bênção. Ela foi um instrumento de Deus. De fato, ela foi abençoadora. Abençoada e foi abençoadora. Por quê? Porque ela conduziu a sua vida na direção de Deus. Ela foi seguindo a sua trajetória direcionada por Deus. E isso faz toda a diferença. Quando nós andamos na direção de Deus, nós não só somos abençoados, como também servimos como instrumento de Deus, para que através de nós, Deus venha abençoar outros. Isso aconteceu de fato com essa menina chamada Esté. Bom, vamos lá. Nós temos aqui o título da lição que já citamos, né? A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Então, temos aqui dois acontecimentos, né? A deposição da rainha Esté, estamos falando de uma rainha que foi deposta da sua posição, ou seja, ela foi exonerada, foi demitida, ela foi retirada do seu posto, tá certo? E temos a ascensão de Esté, ou seja, Esté foi elevada, ela foi exaltada, foi nomeada como rainha, e nós vamos ver que isso aconteceu
um ponto ligando ao outro. A saída de uma foi crucial para o surgimento da outra, nesse caso, Esther. O nosso texto áureo se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 6, e o texto diz assim: antes dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bom, o texto áureo está em consonância com a verdade prática, que diz: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. O que esse texto bíblico e essa verdade prática tem a ver com a lição que estamos estudando aqui, com a história de Esther? Porque nós encontramos aqui, no início do livro de Esther, esse fato. Nós encontramos alguém aqui que foi abatida, que foi retirada da sua posição, e Deus elevou alguém no mesmo posto, né, onde ele retirou alguém. Alguém foi retirado da sua posição, do seu posto, e Deus elevou alguém para esse lugar. Então, nós encontramos aqui no livro de Esther, capítulo 1, capítulo 2, esse fato. Deus abatendo e Deus exaltando. E por que isso aconteceu? Por que Deus faz isso? Deus faz essas coisas, o nosso Deus, ele abate e ele exalta. Ele humilha e ele engrandece. E por que Deus faz isso? Deus faz isso com base nos seus atributos. O nosso Deus é um Deus de santidade, de justiça, de amor, de fidelidade, de misericórdia, de compaixão. Tudo isso que eu estou citando aqui são atributos divinos. E Deus, ele intervém nas nossas vidas, ele intervém na sociedade, ele intervém na humanidade. Mas Deus intervém, sim. E Deus pode? Pode. E faz isso constantemente. E Deus intervém na sociedade, Deus intervém na humanidade, Deus intervém nas nossas vidas com base nos seus atributos. Deus faz justiça, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus ele tem compaixão. Quantas vezes ele abate alguém porque na sua justiça Deus vê a necessidade de corrigir, de punir. Mas Deus faz isso, pastor? Faz. Porque Deus, ele tem essa autonomia, ele é Senhor. Ele tem autonomia para agir em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele é Senhor. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, ele tem autonomia. Ele é o Deus Supremo. Queira você ou não, Deus intervém quando quer e como quiser. E por mais que você, com a sua mente, você, com a nossa mente medíocre, por mais que a gente, de alguma forma, não entenda e julgue, né, acabe fazendo algum juízo de valor de ações divinas, questionando, por mais que a gente questione, meu irmão, Deus é Deus. Deus tem os seus atributos incomunicáveis, que são a onisciência, a onipresença, a onipotência. São atributos incomunicáveis. Só Deus tem esses atributos. Baseado na sua presciência, Deus conhece tudo e todos. Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você sente, Deus sabe quais são as suas intenções. Antes mesmo de você falar, Deus já sabe o que você tem no coração. Antes mesmo de eu fazer qualquer coisa, Deus já conhece. Então Deus, por nos conhecer com seus atributos incomunicáveis, ele intervém nas nossas vidas através dos seus atributos morais. Deus, ele vai
intervir na nossa vida, ele vai alterar o que precisar ser alterado. Ele vai mudar o que tiver que ser mudado. E pronto, acabou. Ele é Deus, ele é Senhor, ele faz. Então é muito importante que eu e você entendamos que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena servir a Ele, vale a pena entregar a nossa vida a Ele, vale a pena confiar nele, somente nele, porque Ele, esse Deus maravilhoso que nós servimos, que é o único Deus, Ele intervém nas leis da natureza, nas leis da física, nas leis da biologia, nas leis naturais que nós conhecemos aí. Em qualquer lei, Deus intervém porque Ele é o Senhor sobre tudo. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, então está tudo na mão dEle. Está tudo na mão dEle, Ele conhece tudo e conhece todos. É por isso, é aí que a gente vai entender como que Deus faz e por que Deus faz. Por que Deus pega alguém do anonimato, que ninguém conhece, que ninguém confia, porque é uma pessoa simples? Por que Deus tira essa pessoa lá do anonimato? É um ninguém, e de repente Deus coloca entre os grandes. Por que Deus faz isso? Porque Deus conhece o que ninguém pode conhecer. Deus sonda o que ninguém tem condições de sondar. Deus conhece o presente e o futuro. Não há futuro para Deus. Deus, ele está em todo o tempo, presente em todo o tempo. O tempo não passa para Deus. Ele é Senhor do tempo. Então, ele conhece tudo. Ele conhece as decisões que no nosso tempo nós definimos como futuro. Ele conhece. Ele sabe o que nós vamos fazer lá na frente. Ele sabe das nossas intenções, dos nossos pensamentos. Então Deus, ele vai intervir sempre que ele entender necessário. Sempre que alguém confiar nele, que clamar a ele, que pedir misericórdia a ele, ele vai intervir conforme necessário. Por que ele vai fazer isso? Porque ele tem autonomia para isso. Porque ele é Senhor de tudo. Ele tem poder para fazer tudo isso. Então ele abate e ele também exalta. Por isso que o versículo aqui em Tiago 4, 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Ele intervém, ele age. O camarada está lá em cima, acha que é dono da verdade, e ele vai e joga no chão. E o outro que muitas vezes é humilhado, que é desprezado, que ninguém dá valor, Deus vai e coloca essa pessoa lá em cima, em evidência. E por que ele faz isso? Porque ele conhece o coração. Quando Davi foi chamado para ser rei, Davi foi tratado pelo seu pai como o menor. Nem o nome foi citado. E Davi estava lá cuidando de algumas ovelhas. Era um menino simples, mas era um homem segundo o coração de Deus. Deus já tinha sondado, conhecido o coração de Davi e sabia que Davi seria um poderoso instrumento nas mãos dele. Mas quem olhava para aquele menino não passava de uma criança, cuidando de algumas ovelhas. Então é preciso que a gente entenda que nós servimos um Deus que tem o controle de todas as coisas. Esté foi criada pelo seu primo, uma menina órfã de pai e mãe. Seu nome era Hadassa, simples menina, educada, criada pelo seu primo. Qual era a perspectiva para essa menina? O que essa menina podia esperar de bom? Certamente o que ela esperava era um casamento, porque naquela época uma mulher, ela se tornava bem amparada quando ela tinha um bom casamento. Mas ela, com certeza, não esperava que Deus tinha para ela como marido o rei, o imperador, o dominante, aquele que dominava, que governava sobre todo mundo daquela época.
Ela não esperava isso. Mas Deus, que sonda os corações, tinha um plano na vida de Hadassa. Deus tinha um plano na vida de Esther. Da mesma forma que Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. E muitas vezes nós não temos a noção, não temos a condição hoje de entender o que Deus tem preparado. Mas se permanecermos fiéis, se permanecermos firmes, se permanecermos na obediência, se nós nos colocarmos na posição dentro da absoluta vontade de Deus, certamente iremos nos surpreender com a manifestação da graça, com a grandeza de Deus sobre as nossas vidas lá na frente. Deu para vocês compreenderem? Então, esse versículo aqui, Tiago 4,6, está muito de acordo com a realidade desta passagem bíblica que estamos estudando hoje. Porque o que nós vimos acontecer em relação a Vaste e a Esther foi exatamente isso. Deus abateu aquela que não merecia mais aquela posição. E Deus levantou aquela que ele iria usar. Ele iria usar como instrumento para salvar o seu povo. Bom, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Esther capítulo 1, versículo 10 até o versículo 12, versículo 16, versículo 17, versículo 19, e temos também Esther capítulo 2, versículo 12 e 17. Eu não vou comentar muito aqui esses versículos, porque da mesma forma que na lição passada eu fiz uso dos comentários para melhor explicar a lição, eu também vou fazer a mesma coisa nesta lição. Vamos lá, Esther capítulo 1, versículo 10 diz assim: E ao 7º dia, estando o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Bagtá, Abacdá, Zetá e a Carcas, os seus 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então, se vocês leram aí o livro de Esther, desde o capítulo 1, versículo 1, vão ver que o livro começa com o rei Assuero, o grande rei Assuero, fazendo um grande banquete no seu reino, na capital da cidade, Suzã, faz um banquete de 180 dias para atender aos seus príncipes, governantes que cuidavam das províncias que faziam parte do seu reino. E depois dessa festa com os príncipes, o rei Assuero promove uma festa para toda a população, 7 dias de muita festa, muita comida, muita bebida, muita ostentação. E o rei bebeu, ficou alegre do vinho, alterado, embriagado, e no alto da sua embriaguez, ele resolve mandar os seus eunucos convocar a rainha Vaste para vir até a presença do rei, no palácio, e ele queria exibir, já tinha exibido ouro, já tinha exibido seus palácios, já tinha mostrado para todos ali, ostentado tudo que podia ostentar, mas faltava mostrar a rainha. E ele resolveu apresentar a sua rainha para todo o povo e mostrar a beleza. E diz a Bíblia aqui que ela era formosa à vista. De fato, ela era uma mulher bonita. Só que deu errado, porque a rainha Vaste recusou atender a ordem do rei. Então diz aqui, o versículo 12. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Vaste arrumou um problema diplomático, posso considerar assim. Ela arrumou um problema, uma crise, ao negar atender ali o pedido do rei, a ordem do rei. Ela causou um problema no governo, um problema sério. Era mais do que a recusa de um rei. Ela criou
uma instabilidade política dentro do reino. Então diz aqui o versículo 16: então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou o rei, ou melhor, pecou contra o rei e a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos ou seus olhos quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Então vocês vejam que a coisa foi muito séria. O rei estava alterado? Estava. Tudo indica que ele estava embriagado. A atitude do rei talvez não fosse uma atitude sensata. Apresentar a rainha diante de todos ali era uma quebra de protocolo, não era uma coisa muito boa, saudável, o que o rei estava propondo. Só que era o rei. E quando a rainha Vaste ela recusou a convocação, ela criou um problema, porque ela desobedeceu a autoridade máxima do reino. Ela desobedeceu o seu próprio rei. Não era mais do que marido, era o rei. E aí nós temos aqui uma crise política seríssima causada pela desobediência da rainha. Mas o rei, apesar da sua embriaguez, apesar da sua vergonha, seu constrangimento, ele poderia até mandar matar a rainha num ato de raiva, de fúria, mas ele chamou os seus conselheiros, pediu a eles uma orientação sobre o que deveria ser feito para punir, porque alguma coisa tinha que ser feita com a rainha. E Memucã, um desses conselheiros do rei, orientou que criasse um edito onde a rainha Vaste seria deposta do seu cargo, seria exonerada da sua posição e ficaria ali o cargo vago para que depois o rei escolhesse uma rainha para colocar no seu lugar. Então, ela, a rainha Vaste, pagou terrivelmente pela sua desobediência. Repito, se a gente olhar a história pelo cenário, diríamos até que a rainha Vaste talvez tinha alguma razão em não ir. Ela temeu pela sua integridade, ela temeu pela posição que ela tinha, né? Pela quebra da formalidade. Na verdade, ela ficou numa situação difícil, ela não tinha escolhas. Ou ela obedecia o rei, e certamente iria passar por constrangimentos diante de todos ali, sendo apresentada como um troféu diante de todos, e com certeza, já com o rei alterado, ela iria passar por algum constrangimento, ou ela poderia fazer o que ela acabou fazendo, de fato, que era não ir, rejeitar o convite do rei, e aí arrumar uma crise crise de relacionamento gravíssima, né? Arrumou uma crise política muito séria. E o resultado dessa difícil decisão que ela tomou foi perder a sua condição de rainha, e aí o cargo ficou vago para posteriormente o rei ocupar com uma outra mulher. Bom, aí nós temos Ester capítulo 2, versículo 12 em diante, até o 17, que diz assim: e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, por um ano essas mulheres ficaram em harém, sendo preparadas para se apresentar ao rei. Aí diz na sequência do versículo: porque assim se cumpriu os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres.
Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome, chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então vamos lá. O rei, depois a rainha Vasti. Diz a história, a Bíblia não fala isso, diz a história secular, que após esse fato acontecido no reino, o rei Assuero foi em batalha contra os gregos e sofreu uma derrota muito grande nessa batalha. Então ele voltou de lá, triste, abatido, frustrado pela derrota. E foi aí que ele buscou uma mulher para consolar o seu coração. Uma esposa para confortar o seu coração. E aí promoveu um verdadeiro concurso de Miss, porque foram selecionadas as mulheres mais belas do reino para se apresentar aos eunucos do rei Assuero e serem preparadas por um ano. Por um ano essas mulheres foram preparadas, usando mirra, que era um perfume preciosíssimo daquela época, óleos, especiarias da melhor qualidade, e elas ficaram ali num processo de preparação até que chegasse o dia em que o rei resolvesse escolher dentre elas alguém para ficar no posto de rainha. E foram colocadas diante do rei todas as mulheres que estavam ali, até que Esté entrou diante do rei. Diz aqui o texto bíblico que Esté não pediu nada além daquilo que era obrigatório, porque ela tinha que fazer todo o processo de banho, de preparação, as especiarias, existiam coisas que ela tinha que usar que era obrigatório, mas ela não pediu mais nada além daquilo. Isso fala da simplicidade de Esté. Esté entrou simples. Ela entrou confiante de que Deus estava no controle da situação, que se fosse a vontade de Deus, ela seria a rainha. Então ela não buscou nada além daquilo que, na verdade, o rei colocava como imposição. Os banhos, as especiarias que ela tinha que usar, tudo bem, ela usou. Mas aquilo que seria o acréscimo que ela poderia exigir, não foi exigido por Esté. Esté confiou unicamente em Deus. E foi na sua simplicidade. E Assuero se agradou. O rei Assuero se encantou com a beleza, com a simplicidade de Esté, e colocou a coroa sobre a sua cabeça e a nomeou como rainha de todo o reino da Pérsia. Esté sequer revelou o seu povo. O rei ficou tão encantado com Esté que sequer teve preocupação de saber de que povo ela era. Não interessava o rei. O que interessava é que ele amou a Esté. Foi amor à primeira vista. E Esté, por sua vez, se guardou de dizer a sua origem, orientada por Mardoqueu, e tudo isso foi se encaixando e contribuindo para que, no momento certo, Esté viesse a se revelar e servir como heroína do seu povo. Bom, nós temos aqui na nossa lição
a divisão, né, do comentário em 3 partes. Eu vou ler aqui o comentário porque acho muito significativo que vocês acompanhem a leitura desse comentário, porque vai auxiliar muito na compreensão da lição. O primeiro tópico, nós temos aqui o banquete de Assuero e a recusa de Vashti. Primeiro subtópico, o rei Assuero, filho de Dario. Assuero governou o Império Persa por 20 anos, 486 a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. No 3º ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes as grandiosidades do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias de festa. Era um rei festeiro, né, Assuero? Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia. Batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto. Heródoto foi um importante historiador grego que narrou, né, nos seus escritos muitas guerras importantes, fala muito sobre a cultura grega também, e ele também fala sobre o povo persa, fala sobre os egípcios também, porque ele viajava muito, então ele procurava estudar esses povos. E ele faz citação aqui nos seus escritos, embora sendo ele grego, ele faz importantes citações sobre o Império Persa também, até porque o Império Persa foi um império adversário do povo grego também. No segundo subtópico, um banquete público, outro exclusivo. Nós temos aqui aquilo que eu já falei, né? Está escrito aqui, passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, e uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha como mulher a rainha Vashti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris. Heródoto cita o nome da rainha Vashti como Amestris, né? Acredita-se que a rainha Amestris seria a mesma Vashti. Sendo a mesma pessoa, a gente já começa a perceber que a rainha Vashti não era lá uma mulher muito pacífica, não, porque o Heródoto narra, né, a história dessa mulher, traça o perfil dessa mulher, a Amestris, como sendo uma mulher sanguinária, muito covarde, agressiva, uma mulher muito cruel. E se ela é a rainha Vashti, então nós estamos falando aqui de uma rainha que realmente era muito perversa, uma mulher muito má, e por isso ela mereceu ser retirada do trono e no lugar dela foi colocada Esther. Terceiro subtópico fala sobre o convite à rainha. Eu já falei sobre isso aqui, né? Agora, no segundo tópico da lição, nós temos aqui a Vashti resiste à ordem do rei e é deposta. Primeiro subtópico, a recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha neste episódio. Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência de Vashti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando serve para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, pode levar à prática da exegese quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. Ou seja, para simplificar para vocês aqui, o comentarista está dizendo que existem relatos extra-bíblicos que tentam, às vezes, defender um pouco a rainha Vashti e acusar o rei Assuero aqui de ser imprudente na atitude que ele tomou de querer exigir a presença da rainha. Mas o fato é que todos esses comentários extra-bíblicos que existem, é importante que a gente estude, mas não vai mudar a nossa compreensão de que Deus estava no controle da situação. Deus estava no controle da situação. Foi da vontade de Deus que a rainha Vashti fosse deposta e no lugar dela fosse colocada a Esther,
para abençoar o povo de Israel. Tá certo? Agora, o grau de crueldade que essa mulher tinha, a rainha Vasti, nós temos alguns relatos extrabíblicos que tratam sobre esse assunto, que nos dá uma noção aí de quem de fato era essa mulher. Segundo subtópico, fala sobre a aplicação da lei. Né? Nós temos aqui, no terceiro subtópico, também a sentença de Vasti. Como eu já disse para vocês, uma vez que a rainha Vasti rejeitou se apresentar diante do rei, ela cria uma crise política dentro do governo, e o rei se vê na obrigação de punir a sua rainha. Ele se vê na obrigação de punir. Busca o conselho dos seus conselheiros e Memucã se destaca dando para o rei uma solução do problema. Olha, faça aí um decreto onde obrigue que o homem seja senhor da sua casa e todas as mulheres devem receber o seu marido como senhor da sua casa. Então, estabelece aqui uma ordem, né, para que as famílias tenham um perfil patriarcal, e nesse decreto a rainha Vasti perderia a sua condição de rainha por causa da sua desobediência. Então a sentença que a rainha Vasti recebeu foi ser exonerada do seu cargo de rainha por conta da desobediência. E no terceiro tópico da lição nós temos aqui o seguinte título: Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Isso aconteceu 4 anos depois, né? Temos aqui o comentário do primeiro subtópico, né? 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, ano de 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Vocês vejam que nós temos até datas aqui aproximadas, que dão uma certa exatidão, né, da época em que esses fatos aconteceram. No segundo subtópico, nós temos o universo da escolha. Apesar de não governar o império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial, a única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Eu vejo aqui nessa passagem, irmãos, um ato de ousadia de Mardoqueu. Mardoqueu era um homem ousado e sonhava alto também. Porque veja bem, qualquer pessoa incrédula ou até realista iria imaginar o seguinte: que chance a minha prima tem de ganhar um concurso desse? Tantas mulheres belas, tantas mulheres inteligentes, tantas mulheres que são filhas de ministros desse governo, mulheres que foram criadas, que foram preparadas para ser princesas. Que chance a minha prima tem? Eu estou aqui me colocando como se fosse Mardoqueu. Pois é, mas Mardoqueu não pensou dessa forma. Ele não teve uma visão pessimista ou até realista, porque olhando pelo lado realista já era difícil. Porém, Mardoqueu sonhou, e sonhou alto, sonhou firme, sonhou bem. Eu vou pegar minha prima e vou colocar dentre elas. Esther, se prepara, põe a sua roupa, eu vou te levar para o palácio. Você vai ficar 1 ano lá se preparando no meio das outras. Você vai ficar 1 ano no meio das outras mulheres.
e você poderá ser rainha de todo esse reino. Vocês têm noção? Quando eu olho essa passagem, eu fico me lembrando de quantos irmãos simples que têm um sonho, às vezes, de ser um juiz, tem um sonho de ser alguém, né, que venha a ser importante para a sociedade, contribuir. E quantas vezes, irmãos, alguém desiste por achar que está sonhando alto demais. Mas, irmãos, se as coisas estiverem acontecendo na direção de Deus, Deus te coloca. Se for da vontade de Deus, Deus vai te colocar. Jovens, vocês podem sonhar. Vocês podem sonhar, sonhem mesmo. Irmão, irmã, sonhe. Coloque seus projetos nas mãos do Senhor. Faça como Mardoqueu. Não tenha medo. Não pense que é impossível. Pense que é possível. Pense que pode ser a sua oportunidade. Mardoqueu aproveitou uma única oportunidade. Era a única oportunidade que Esté teria na vida. A única. E Mardoqueu não perdeu tempo. Mardoqueu encaixou a sua prima lá no concurso para se apresentar diante do rei. E o resultado, nós já sabemos. Foi bênção. Foi bênção para toda a nação. Meu irmão, minha irmã, quem sabe há um projeto de Deus lindo para um filho seu, para uma filha sua, mas é preciso preparar. Preparar o terreno, preparar o caminho, preparar o coração do seu filho e da sua filha. É preciso preparar no âmbito espiritual, porque Esté era preparada espiritualmente, preparar emocionalmente, preparar psicologicamente, para que, quando a oportunidade vier chegar, bater a porta, encontre alguém em condições de assumir, de abraçar a oportunidade. Eu vejo esse texto aqui como um grande ensinamento para nós. Mardoqueu pegou a sua prima Esté e falou: Esté, prepara a sua roupa, vamos lá, você vai para o palácio. O rei está à procura de uma rainha. Mas eu, pensaria Esté, eu, órfão de pai, órfão de mãe. Pois é, mas Deus tinha um plano na vida de Esté. Como ele tem um plano na vida de cada um de nós. E muitas vezes, alguns projetos não se cumprem porque nós não nos posicionamos, não nos preparamos para isso. Tem gente que tem promessa de Deus, mas vai viver a vida toda de promessa e nunca vai se cumprir. Porque embora tenha a promessa de Deus, mas não se prepara para receber a promessa. Não se coloca em condições de tomar posse da bênção. E às vezes a oportunidade vem e a oportunidade vai embora. Porque a pessoa não tem nenhuma condição, nenhuma capacidade. Que aí nesse caso é a parte do ser humano. Não tem nenhuma condição de assumir aquilo que Deus preparou para ele ou para ela. Bom, está aqui. Então, Mardoqueu é um exemplo, né, de alguém que sonhava e sonhou algo bom para a sua prima e Deus aprovou, e Deus abençoou. Aí nós temos no terceiro subtópico a obediência de Esté. Mardoqueu ordenou a Esté que não declarasse qual era o seu povo, a sua parentela. Não sei, talvez por medo de perseguição, mas Mardoqueu ordenou que não revelasse. E Esté manteve-se em segredo relacionado à sua origem, não falou para ninguém e deixou para revelar isso no momento certo que vocês vão ver em outras lições mais à frente ali. Ou seja, houve um momento certo para ela dizer qual era a sua origem e isso foi muito importante para contribuir pela salvação do seu povo. Então temos aqui uma lição maravilhosa, onde nós aprendemos que as oportunidades, elas devem ser aproveitadas, mas para que nós aproveitemos bem, precisamos nos preparar para isso. Esté foi exaltada, Esté foi nomeada rainha. Humanamente falando, se você analisar o início da vida de Esté, perde o pai, perde a mãe,
Essa menina tinha tudo para ter uma vida de frustrações, uma vida de depressões, uma vida triste, mas ela foi rainha, superou as dificuldades, sonhou e sonhou alto, e Deus aprovou por causa da sua fidelidade, obediência, temor, por causa do seu comprometimento com a vontade de Deus. Ande na vontade de Deus. Ande na vontade do Senhor e você vai se surpreender com aquilo que Deus preparou para a sua vida. Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham aí uma excelente aula nesse domingo próximo aí, 18 de agosto, e que vocês possam aí nos ajudar também, é o que eu peço a vocês, compartilhando esta lição aí com outros que vocês julguem aí que precisam receber também esta palavra. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz.